Texto bíblico, se você tiver a Bíblia, deixe aberto em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, nós vamos tirar aqui algumas lições. A melhor tradução não é a NVI desse texto, a melhor tradução é a Revista Atualizada. E eu vou explicar por quê. Quando a gente olha para esse texto, Paulo, na tradução que é feita pela NVI, diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, teremos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. A NVI tenta simplificar a tradução, mas tem alguns termos que, se você não usa, você perde o impacto do que o autor bíblico queria dizer. A gente que leu, estudou um pouco do Velho Testamento, Novo Testamento, a gente ouviu muito, principalmente no livro de Êxodo, o termo tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda. A tenda onde Deus se revelava a Moisés e a um povo. Era literalmente uma tenda, dividida em 3 partes. E essas 3 partes veio a ser as mesmas divisões do templo em Jerusalém. O edifício de adoração do Senhor, o templo em Jerusalém. É a mesma planta com dimensões alteradas, mas praticamente a mesma planta baixa. E quando a Bíblia fala de tabernáculo, estava falando de algo provisório. Por quê? Vocês lembram? Quando a gente estudou Êxodo, o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. Então tinha que armar, desarmar, construir, desarmar a tenda. A tenda era móvel. Até que eles conquistam a terra prometida e Salomão recebe a incumbência de construir um templo fixo, uma obra acabada. Aí Paulo vai fazer o quê? Vai usar essas 2 figuras para dizer que esse corpo material que a gente tem, ele é transitório. Deus habita nele, mas ele é transitório. E que quando nós formos para o céu, nós não vamos nesse corpo que envelhece, que adoece, que sofre corrupção. Nós teremos um corpo incorruptível, que é o corpo que Jesus tem hoje. Se vocês tiverem uma lembrança, a gente estudou no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios isso. Paulo vai falar da ressurreição do corpo. Os gregos, eles não davam tanto lugar à ideia do corpo. Pelo contrário, para o grego, o corpo era uma prisão. Era a parte má, a parte espiritual, a alma, era a parte boa. Pior, a parte boa estava presa no corpo. E Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai construir a teologia do corpo, para dizer que no cristianismo o corpo é muito importante, que a gente tem que ver o nosso corpo como templo do Espírito Santo. E nós estudamos uma série de implicações que isso traz, que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque ele é templo, nós somos templo do Espírito Santo. Mesmo que o nosso corpo seja o nosso traidor. A Bíblia se refere ao nosso corpo também, à carne, dizendo que a gente tenta satisfazer a nossa carne. Ele tem paixões, tem desejo de autossatisfações que não tem muito a ver com as vontades de Deus. Aí a gente tende a dizer que o culpado é o corpo, é a nossa carne. Não, o culpado é a nossa natureza terrena, corrompida, que foi herdada em Adão. Então todo ser humano que nasce com a propensão ao pecado. Ele já é pecador porque ele tem a condição de pecar. Ou seja, o ser humano nasce, ele não tem a opção de não pecar. Ninguém tem a opção de não pecar, porque nós estamos em Adão quando nascemos. E todo descendente de Adão peca. Aí vem aquela máxima que diz: eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou um pecador. Só depois em Cristo Jesus que a gente consegue domar a natureza terrena, quando a gente está em Cristo. Quando a gente está em Adão, a gente está perdido. Há uma coleira que nos conduz sempre para longe de Deus e para fazer a vontade própria. É isso que é natureza terrena, é isso que é pecado.
é quando nós queremos nos autogratificar, autorrealizar, fazendo a nossa vontade. E isso é um sinal claro de que estamos em Adão. Quando a gente está em Cristo, nosso desejo é viver para Ele, é adorá-lo, é servi-lo. Por mais que haja em nós as deficiências da nossa natureza pecaminosa. Porque depois que nós estamos em Cristo, nós conseguimos dizer não ao pecado, muitas vezes porque temos agora essa nova condição, mas não em tudo. Por isso que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém chegará a essa perfeição na terra. E nós vamos ver aqui que Paulo vai usar por 2 vezes, nesses 10 versículos, o termo gememos. Nós estamos nesse tabernáculo, é uma figura de linguagem que Paulo vai usar, nesse tabernáculo que é o nosso corpo. E apesar de estarmos nele, nós estamos gemendo, porque nós adoecemos, nós pegamos coronavírus, nós pegamos gripes. Se nós cairmos de 10 metros, a gente pode espatifar no chão. Esse corpo, ele tem uma fragilidade física e espiritual. Até as nossas doenças emocionais repercutem nesse corpo. Há uma fragilidade. Aí se você volta lá para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que este corpo terreno vai ser transformado. O que é corruptível vai ser incorruptível. O que adoecia não vai adoecer mais. O que envelhecia não vai envelhecer mais. O que morria e morre não vai morrer mais. Porque ao ressuscitarmos no dia da vinda do Senhor, no dia do juízo final, esse corpo, os que estiverem vivos, terão, no abrir e piscar de olho, é isso que Paulo usa, esse termo que Paulo usa, no abrir e no piscar de olho, quando Jesus surgir nos ares, nosso corpo, aqueles que estão vivos, terão seus corpos transformados num piscar de olhos. Os que morreram voltarão com Jesus só em espírito e entrarão nos seus corpos, e estes corpos serão glorificados, ou seja, transformados. Aí alguém pode perguntar, mas como será o nosso corpo semelhante ao de Jesus quando ressuscitou? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, eu estou aqui tentando trazer a memória de vocês que estudaram comigo, que Paulo vai dizer lá que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, com um corpo glorificado, e que nós, como ele, ressuscitaremos. E eu falava naquela aula de 1 Coríntios 15, que não é ressuscitar como Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. Voltou a morrer e está esperando o dia da volta do Senhor para ressuscitar. Deixa eu tentar simplificar isso. Quando você lê esse texto, eu vou evitar de ler todos os versículos. Versículo 4, 8 e 2 trazem 3 ideias. Ele diz que enquanto virmos, nós estamos neste tabernáculo. Isso aqui é a nossa habitação terrena e temporária. Paulo vai dizer isso. Habitação terrena e temporária. Mas Deus vai nos dar um edifício, aquela ideia de o povo que andava no deserto, construindo, armando e desarmando as tendas, onde Deus habitava, e quando chegou na terra prometida, um lugar definitivo, ele recebeu um templo novo. Paulo está usando essas figuras de linguagem para dizer, hoje você tem esse corpo aqui na terra, e que você geme. Por 2 vezes ele vai usar o termo gememos. Versículo 4, ele vai dizer, pois enquanto estamos nesta casa, ele está usando metáfora, gememos e nos angustiamos. E a gente sabe, enquanto a gente vive, quantas lutas, né, Denise? Quantas aflições, quantos aperreios a gente enfrenta nessa vida, quantas perdas, quantas enfermidades. Transitar, viver, passar por essa existência humana é viver momentos de muitas aflições e tristezas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas há uma promessa que em Apocalipse consolida-se,
quando diz assim que lá, ou seja, na habitação eterna com Jesus, nos céus, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento. Lá nós estaremos vivendo a eternidade em perfeição. É isso que Paulo está dizendo. Então, enquanto você está vivendo aqui, você está suscetível a gemidos, a sofrimentos. Mas quando você for para o céu, para a presença de Deus, você vai estar livre de todas essas mazelas e angústias dessa vida que os viventes têm, porque lá você vai ter um corpo glorificado. Então, o corpo, na teologia bíblica, e Paulo aqui vai reforçar mais uma vez na segunda carta aos Coríntios, ele aprofundou isso na primeira carta, capítulo 15, e vê que há necessidade de aprofundar mais aqui. Eu vou abrir um parênteses muito importante para vocês entenderem um pouco. Qual é a realidade hoje da gente? A gente nasce, bebezinho bonitinho, cara rechochuda, às vezes uma carinha de joelho, né? Aquela fragilidade, aquele bebê tão frágil. E a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai sentindo o nervo asiático, um bocado de coisa vai acontecendo com a gente, vai gemendo mesmo. A vida é essa transitoriedade. Aí chega um momento que a gente vai morrer, e a gente tem visto a morte de perto. Eu não sei quantos amigos, quantas pessoas chegadas, quantos familiares você já perdeu para essa Covid. Nós temos visto a morte de uma forma assustadora. Quando a gente pensa que mais de 500 mil de pessoas morreram, e você sabe, conheceu muitas dessas pessoas. Eu perdi muitos amigos, pessoas que eu conhecia. Quando eu recebia a notícia, eu dizia, poxa, que pena. Gente com 49, 30, 50, 60, a gente está vendo a morte muito de perto, muito próxima. Mas a gente tem uma esperança, né? A esperança de vida eterna. Agora preste atenção. Quando Jesus promete vida eterna, Ele não promete que você vai ser um Gasparzinho. Lembra daquelas tirinhas de jornais? Aquele espírito branquinho indo assim para o céu. Não. Provisoriamente, nós estamos em espírito no céu. Quem morreu, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. É muito importante. Talvez isso vai ajudar você a entender como é que se processa esse negócio de estar em corpo, depois morrer, e a parte material vai para os céus, e como se dará esse novo corpo, esse edifício que Paulo usa essa metáfora. Habitação terrena, o tabernáculo, esse corpo. O edifício espiritual, o novo corpo para viver no céu. Como é que se dá isso? Preste atenção. Nós nascemos, bebezinho, a gente cresce, envelhece e morre. Em alguns casos a gente nem envelhece, morre antes, por alguns fatores, acidente, etc, etc. Quando a gente morre, a Bíblia diz que o nosso espírito, eu vou usar o termo desencarna, mas não no sentido do termo espírito, ele deixa de estar no corpo. Ele deixa de estar no corpo. E ele vai para onde? Lucas 16 diz que ele vai para o seio de Abraão, é um local intermediário. Os que amam o Senhor estarão com ele já, e os que não o aceitaram, não receberam, desperdiçaram a oportunidade, irão já para um lugar de sofrimento. Aí está lá em Lucas 16, basta ler. Na parábola de Lázaro e o rico. As pessoas que morrem entre o Velho Testamento e a vinda de Jesus, elas estão em espírito, não estão em corpo. Morreu, o corpo virou pó. Não é isso que está lá em Eclesiastes? Que volta ao pó e torna-se pó. Também em Gênesis, Deus vai falar isso, que Deus tomou o homem do pó e ele vai virar pó. Quando Jesus voltar no dia, a gente fala tanto da vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Os que estiverem vivos no dia na vinda do Senhor Jesus, ia falar morte, no dia da vinda do Senhor Jesus, terão seus corpos físicos, esse tabernáculo transformado instantaneamente em um outro corpo, com a mesma feição,
Eu tenho para mim, a Bíblia não dá essa noção, mas eu acho que todos nós teremos a idade adulta, 30 anos. Então, todos nós vamos ter cabelo pretinho. Não precisar mais nada. Quem era careca vai nascer. Uma tintazinha. Não vai precisar. E as mechas, então vão ficar moreno. Vai ficar moreno. Vai ter também salão de beleza no céu, não. Acabou. 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 Por que eu falo isso? Porque para o judeu, a maioridade, basta olhar, quem tem mais de 30 anos, a gente vai perceber que o declínio começa aos 30 anos. A garantia acaba aos 30 anos. Não, mas vocês sabem disso. Depois dos 30 anos, as coisas começam, se você não tomar cuidado, e é comprovado cientificamente que a gente começa a perder cabelo, músculo, ossos. A partir dos 30 anos ali começa a debandar. O meu nervo asiático, o bicho é danado, não é nem ciático, é asiático. Começou a doer nos 30 anos de idade. Aos 29 anos, eu tive que usar óculos por causa da miopia. A gente vai vendo que a garantia vai perdendo. E esse corpo vai... A cabeça, a gente é como criança, por isso que a gente faz algumas coisas e cai, sofre um acidente. Porque a gente se acha assim, vou dar um pulo ali, eu consigo, na minha mente, eu me vejo como criança, mas o meu corpo não responde mais. Eu não tenho mais aquela impulsão. Mas na minha cabeça, eu consigo. Uma vez eu encontrei dois velhinhos, eu estava atrás deles, eles conversando, no banco, uma fila de banco. Um olhou para o outro, um perguntou para o outro: você sabe qual é o lugar mais perigoso na casa? E o cara respondeu: o banheiro. Aí ele disse: o banheiro. Por isso que a gente tem que botar corrimão para os velhinhos no banheiro, e tem que botar mesmo. Porque o reflexo já está indo embora. Tem ali um sabão, tem um negócio que escorrega, cai mesmo. Cai. Então a gente vive essa experiência. Então a gente volta ao pó. Aqueles que quando Jesus voltar, estiverem vivos, terão esse corpo transformado. E todos que vêm em espírito, vêm com uma forma, mas não tem corpo. Eles entram nos seus próprios corpos, que viraram pó, eles serão novamente ajuntados. E terão seus corpos novos, glorificados, para depois ir para o céu, como Jesus foi. Jesus não foi em espírito só. Jesus tem essa capacidade, por ser Deus, de estar entre nós em espírito, mas de ter o seu corpo também no céu, o corpo glorificado. Quando você lê a Bíblia, Jesus é assunto aos céus em corpo glorificado. Não pense você que Jesus ressuscitou só para ficar aqui na terra aqueles 40 dias e depois ele deixou o corpo dele em algum lugar e foi. Não. A Bíblia diz que ele subiu em corpo glorificado. E daí a insistência do apóstolo Paulo para dizer que nós também, como ele, teremos um corpo glorificado. Eu estava falando dos 30 anos e me perdi aqui. O sacerdote em Israel só começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Não é aos 21. 21 você vai para a guerra. Mas em Israel, o levita não ia para a guerra. Era uma tribo, lembram? 12 tribos. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Dos descendentes de Levi, você tinha uma subdivisão. Você tinha os levitas, que trabalhavam no dia a dia do templo. Eram os diáconos, poderíamos dizer assim. Eram os diáconos da igreja, que botavam a coisa para funcionar. Pegavam um carneiro, pegavam uma ovelha, introduziam as crianças, botavam as mulheres assim no canto, ajuntada, mandavam os homens parar de falar de futebol e falar das coisas de Deus. Era assim, eles ficavam dando o funcionamento da obra. O sacerdote era aquele que servia no altar, mas tinha que ser da família de Levi, da tribo de Levi, tanto o levita quanto o sacerdote. Eles então começavam o ministério deles aos 30 anos de idade. Por que Jesus começa o ministério dele aos 30 anos de idade? Pegaram a associação agora?
Porque Jesus é o sumo e perfeito sacerdote. Quando a gente for estudar Hebreus, a gente vai ver. Jesus Jesus acumula 3 funções, segundo o autor aos Hebreus. Jesus é a oferta perfeita, Jesus é o sacerdote perfeito e Jesus é o sumo sacerdote. Vocês sabem disso, eu só vou relembrar o entendimento de vocês. Havia apenas, por vez, um sumo sacerdote, que era o chefão deles. Quando Jesus foi morto, Caifás era o sumo sacerdote. Antes de Caifás era Anás. Ele era aquele que entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o último ambiente do templo e também do tabernáculo, que estava a Arca da Aliança e a presença gloriosa de Deus. Uma vez ao ano ele entrava no dia do Yom Kippur. Yom é dia em hebraico, Kippur, perdão. E ele entrava para pedir perdão pela nação. Era o dia do perdão. Até hoje os judeus fazem isso, o dia do perdão. Uma das guerras é conhecida como Guerra do Yom Kippur, porque os israelenses foram atacados covardemente quando estavam em cerimônia religiosa, e eles tiveram baixa grande, porque estavam de alguma forma desarticulados, mas reverteram e ganharam a guerra do Yom Kippur. Se vocês estudarem um pouco, vocês vão ver essa guerra no YouTube. Então, aos 30 anos, eles começavam. Por isso que eu argumento dizendo que a maior idade, o tempo que a gente chega no ápice da maturidade é aos 30 anos. Se você não amadurecer aos 30 anos, dificilmente você vai amadurecer depois. E Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai falar desse tabernáculo terreno, temporário, desse edifício que Deus preparou, que é essa nova habitação, esse novo corpo, para que a gente more com ele no céu. E também aqui, olha, enquanto nesse corpo nós gememos, mas quando a gente está lá, o que Apocalipse diz? Se você for ler Apocalipse, claro, você vai ver muita desolação, muita tristeza, narrando os últimos dias. Mas vai ter lá promessas para os que chegam no céu, da alegria, do louvor perene, frequente a Deus. Alguns ficam até entediados e até com medo de ir para o céu, porque dizem assim, como é viver um culto 24 horas, como se lá tivesse 24 horas no dia, não vai ter dia, você vai estar na eternidade. A Bíblia fala pouco do céu, e sabe por quê? Porque a gente não tem como entender o céu com essa natureza pecaminosa, nossa limitação racional e espiritual para entender as coisas do céu. A Bíblia dá relances, dá pitadas do que será o céu, mas não fala tudo, porque a gente não consegue entender. E eu digo isso porque a gente fica pensando, como vai ser o culto? Não vai acabar. O culto, quando tem 1 hora, 2 horas, já estou entediado. Imagina chegar no culto que não acaba. Você vai ser tão pleno, tão perfeito, que estar na presença de Deus é o seu alimento. Lá a gente não vai comer mais. Não tem alimento, não tem casamento. Deus é o nosso combustível. Está vendo como é difícil falar de céu? Porque a gente fala de algo que a gente não conhece. E pensa a partir de uma mente limitada. Mas uma coisa a gente sabe. Que Jesus disse que foi preparar lugar para nós. E lá é melhor do que aqui. Segundo, a gente vai estar com o Senhor. E Paulo disse que é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. As promessas de não haver luto, choro, dor, também estão contidas nesse pacote. E que nós estaremos ali com Deus. Se Paulo diz que é perfeito o céu, se Jesus vai preparar lugar para a gente, se nós formos salvos para estar no céu, é porque vai ser muito melhor do que aqui. E nós seremos perfeitos. Oh glória! Oh glória! Então, o capítulo 5, versículo 5, Paulo vai fazer uma referência ao que lá em Efésios ele diz. Eu não sei se vocês lembram, Paulo vai falar em Efésios que o Espírito Santo é o penhor
Vocês lembram dessa passagem? Penhor, que o Espírito Santo é o penhor. Alguém lê, por favor. Abra aí, por favor. 2 Coríntios 5:5. Pode ler, Fernando. 2 Coríntios 5:5. Não, só fiz menção a Efésios, mas o meu objetivo é ficar aqui. Pode ler, Fernando. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Eu não sei se para vocês eu já falei disso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Outorgar é um termo que o advogado gosta de usar muito, não é, Judas? Não é, Fernando? Outorgar. Mas, se a gente for falar de uma forma mais simplificada, deu. Outorgar é dar a nós. Deu o Espírito Santo como penhor. Quem aqui conhece a Caixa Econômica Federal? Tá todo mundo na Se a coisa não ficar Quem aqui conhece? Vocês vão entender o que olha que coisa sensacional, biblicamente, que a gente vai concluir que a Bíblia está dizendo. É o mesmo raciocínio, é a mesma ideia. Um penhor é uma garantia. Quando você vai na Caixa Econômica Federal, eu não sei se outro banco faz isso, diz: eu quero deixar minhas joias aqui. Quando você faz isso, você não faz assim: vou perder minhas joias para cá. Você tem o desejo de resgatar aquilo. Principalmente uma joia de família. Aquilo é um penhor, é uma garantia para quem recebe. Para a Caixa Econômica, aquilo é um penhor. Não é para você. O penhor é para a Caixa. Está penhorado, está comigo, está sob meus cuidados. Quando no prazo acertado você vir resgatar, você traz o dinheiro e você tem de volta. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, otorgado, dado por Deus para nós. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou te dando uma promessa, que eu venho te buscar, dando um novo corpo. Não vai ter dor mais na pontinha dos dedos, não vai ter nada mais. Eu estou te dando o Espírito Santo como garantia do que eu estou te falando. Deus é Deus de promessa e Deus que diz: eu garanto que venho resgatar isso aqui. Te resgatar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver. A gente estudou Romanos 8. Romanos 8 é o capítulo do Espírito Santo, que nos ajuda na nossa luta. Lembra o Espírito e a carne, a luta do Espírito contra a carne. Nas nossas orações, quando não sabemos como orar e como convém, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Ali nós encontramos como o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, nos habilita, não só em Romanos 8, como em Atos. Então Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente consiga romper na vida espiritual e também com uma garantia de que Ele vai vir me buscar e vai me dar um novo corpo e vai levar para o céu. Então é uma coisa muito importante a gente entender 5:5. 2 Coríntios 5:5. Por fim, enquanto não formos revestidos, precisamos de fé. 5:6. Outra pessoa lê aí, pegue sua Bíblia. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Isso. Paulo está dizendo: enquanto estamos aqui nesse mundo e nesse corpo, Deus está nos céus e nós estamos na terra. O novo corpo é para ir para viver com Deus. Nesse período na terra, a gente vai precisar de ter fé. Vê o versículo seguinte. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E essa é a realidade aqui na terra. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui dá para a gente aprofundar, mas não vou gastar tempo nisso não. Qual o grande problema nosso, a razão das nossas falências, é que a gente vive muito concluindo em cima do que a gente vê. Vem a má notícia, a gente ferrou, perdi. Não tem jeito. É o que eu vejo. E Paulo vai dizer: visto que vivemos por fé e não pelo que vemos.
é capaz de acreditar em coisas que os olhos não conseguem ainda visualizar, o olho físico, mas que seu olho da fé consegue ver lá adiante. Isso é para a terra. Lembra lá de Coríntios 13:13? O que é que a fé, a esperança e o amor, o que é que vai permanecer? O amor acertou. Esse aí já deixei, amor. Fala isso. Na hora que eu perguntar. Essa aí não vale não. Você não respondeu. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios, fica a fé, a esperança e o amor. O maior deles É a fé. é o amor. Você não viu ela respondendo, não? Eu não escutei, não. Ela falou bem baixinho. É que ela não, você não tem. Ela chamou você amor. Achou você de Ah. Isso aí foi pessoal. É o amor. E sabe por quê? Porque lá a gente não vai precisar mais ter fé. A gente não vai precisar mais ter esperança de que dias melhores virão. Lá é tudo bom. O tempo todo. Eu não vou precisar nem de fé e de esperança. Só de amor. O amor de Deus por mim. O meu amor por Deus. Olhar para aquele irmão, aquela irmã que era casca grossa. Eu te amo. É de verdade. Não é declaração falsa. É de verdade. Porque lá a gente vai ser perfeito. Então, fecho essa parte aqui de 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Agora eu vou dar uma pausa aqui.